A paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hoje é o último dia da campanha da ministração e da campanha do Vale de Ossos Secos no livro de Ezequiel. A visão que Ezequiel teve às margens do rio Quebar. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, Laurita Prado. Seja bem-vinda. Compartilhe o vídeo. Lucas Soares, meu sobrinho. Beijo no coração, Lucas. Compartilha o vídeo, Gustavo. Compartilhe esse vídeo. Vamos compartilhando esse vídeo. Hoje é o último dia da campanha do Vale dos Ossos Secos, que durou 40 dias de jejum, oração, ministração da palavra. Bem-vinda, irmã Rosângela. Compartilha, dá uma saidinha aí, compartilha esse vídeo, né, da ministração. Meia-noite nós vamos estar, amém, paz do Senhor, irmã. Meia-noite nós vamos estar entrando no último propósito de jejum em favor das vidas. E às 3 horas da manhã nós estaremos, como é que eu vou dizer? Nós estaremos orando, levantando o clamor em prol das vidas, né? Pai do Senhor, Sandra, saudade. Hoje eu consegui pegar o celular. A neta foi embora. E nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Pai do Senhor, Rosa, graças a Deus. Rosa, eu queria que você entrasse logo no início. Tem condição? E ficar até o final? É só você confirmar aí. Vai, compartilha com todo mundo. Dá mais um tempinho, compartilha. Vamos dar um tempinho pro pessoal que está fazendo parte da campanha, está chegando, que é muito importante. Hoje é o último dia da ministração. Vão compartilhando com seus amigos, seus contatos, né? Em breve nós vamos estar com a nova campanha, mas vai demorar um pouquinho. Precisamos de um espaço entre uma campanha e a outra. Grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor fará. Já temos resposta da campanha do Vale da campanha de Josafá. E Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. E como eu estou dizendo, nós estamos na dependência de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E quando a gente pensa que pode fazer alguma coisa sem Deus, a gente volta na estaca zero. Porque nós somos carentes e dependentes da misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. E Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele nos despertou para esta campanha. E eu quero te dizer, meu querido, minha querida, se você ainda não recebeu, a tua bênção, creia que a tua vitória está chegando. Essa é uma questão de tempo. Compartilha, irmã Rosângela, compartilha para que as vidas sejam alcançadas. Aquela pessoa que você quer ministrar, você quer pregar para ela e você não consegue, aí de repente ela ouvindo aqui, ela vai receber muito mais, né? E Deus vai falar ao coração dela, vai falar ao meu coração, ao seu coração nessa noite, porque nós estamos aqui porque somos carentes do Senhor. E eu peço que o Senhor já venha nos encher nessa noite, encher a evangelista que vai estar entrando e vai ficar até o final dessa ministração, porque nós não podemos e não fazemos nada sozinho. Somos o corpo de Cristo e como corpo nós temos que andar em unidade. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela nos mostra a nossa igualdade quando Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele manda que Moisés faça um tabernáculo no deserto, quando o povo estava errante. E Ele manda que o povo, manda que Moisés construa um tabernáculo.
E aquele tabernáculo tem toda uma tipologia que aponta para Jesus Cristo e a igreja. E o que eu quero falar a respeito disso nessa noite? Eu quero mostrar para você a nossa semelhança, que ninguém é melhor que ninguém é maior que ninguém. Todos nós somos vasos nas mãos do Senhor, todos nós somos dependentes do Senhor, ninguém é mais, ninguém é menos, todo mundo é igual. Por quê? Ali, quando foi mandado construir o tabernáculo, eu quero que você entenda essa pequena parte. Ali mandou-se buscar tábuas de acácia. Acácia é uma madeira cheia de imperfeição. Ela foi trabalhada, todas elas no mesmo tamanho, no mesmo formato. E ali elas foram cobertas de ouro e foram juntadas por argola de prata e com a base no bronze. Então, o que significa que elas estavam ali em volta do tabernáculo? Significa a igreja de Cristo reunida. A imperfeição significa que Deus nos tirou do mundo com as nossas imperfeições e nos trabalhou e revestiu com a glória dele, que é o selo do Espírito Santo, e nos fez iguaizinhos. Não tem presbítero, não tem evangelista, não tem apóstolo. Todos nós somos filhos do Altíssimo, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E todos nós somos vasos, todos nós somos usáveis, todos nós erramos, todos nós pecamos e todos nós somos dependentes da glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, a palavra de Deus vai estar nos dizendo nessa noite que a campanha, ela mostra que nós temos uma necessidade de estar em constante batalha, constante lutar. Nós temos lutado, nós temos buscado, anelado pelo socorro de Deus. O homem, por natureza, ele é uma pessoa... O homem, por natureza, ele tem a tendência de se afastar de Deus atrás de coisas que ele pensa que vai satisfazer a alma dele. Aí ele se engana. Ele afasta de Deus correndo atrás de ilusão, pensando, coitado, na sua pequenez, que ele é eterno, mas aí ele vai vendo que, infelizmente ou felizmente, ele volta para o mesmo princípio. O princípio de que ele é dependente, ele é carente, ele não consegue viver sem Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jeremias, ali nos dias, quando a gente fala da campanha do Vale de Ezequiel, em Ezequiel 37, antes de entrar no nosso livro, no nosso versículo-chave, hoje é um dia que nós vamos estar concluindo essa campanha e nós vamos estar falando algo para você. Eu quero trazer para você a situação em que se encontrava aquele povo na época. Aquele povo, antes de qualquer coisa, aquele povo, eles estavam nos seus delitos e pecados. Mas Deus sempre nos amou um amor eterno. Deus, desde o princípio, quando fez Adão e Eva, desde quando o homem perdeu a comunhão com Adão, Deus perdeu a comunhão com Adão devido ao pecado de Adão e Eva no jardim. Deus veio traçando um projeto, um plano
de resgate da humanidade, porque Deus tinha prazer em no final da tarde sair para conversar com Adão e com Eva ali no Jardim do Éden. E ali aquela aliança foi quebrada, aquele contato físico de Deus com o homem foi quebrado, e ali Deus começa a traçar um plano, e ali Satanás pede sangue, porque pelo homem perfeito entrou o pecado. Então somente pelo homem perfeito o pecado poderia sair. Então Deus ali começa a colocar uma estratégia. E uma vez que o homem lá no Jardim do Éden, ele peca contra Deus, ele abre uma fissura, ele abre uma pequena rachadura, que devido ela vem correndo nos anos, na eternidade, na criação da humanidade, essa distância, ela vem afastando o homem cada dia de Deus. E o diabo cada vez tentando provar para Deus que a criatura que Deus fez e chamou de coroa da criação. Quem é a coroa da criação? Eu e você. Satanás quer dizer para Deus que Deus errou quando ele fez o homem do pó da terra e soprou nas nossas narinas. Então Deus mostra ali que o homem não é meramente um boneco, mas que tem algo dele, e que Deus anela a conviver com o homem. E ali vai passando a história da humanidade, e nós vamos vendo dentro da Bíblia que ali, quando parece Abel, que agrada o coração de Deus, havia uma sentença contra o diabo usa Caim, porque o diabo nunca vai poder tocar diretamente no homem. Ele nunca vai poder, ele sempre vai criar uma situação para que outro homem toque no homem. E aí o que nós vamos entrar na situação? Nós vamos vendo e vem decorrendo até que Deus levanta um povo hebreu. Chama Abraão, tira Abraão da terra de Mesopotâmia, ele vai até o dos caldeus e vai à terra que Deus tem prometido. Já em Isaías, Deus fala para Isaías, no livro de Isaías 49, no capítulo 14, de 14 até o 16, ele diz: pode uma mãe, deixa eu ler aqui para ficar bem gostosinho pra gente, olha só o que Deus diz assim: mas Sião diz, o Senhor nos esqueceu. Aí o Senhor responde: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, que não se compadeça dele? Todavia, se essa esquecer, eu não me esquecerei de ti. Então aqui Deus está falando através de Isaías que ainda que uma mãe esquecesse do filho, ainda que uma mãe rejeitasse, não quisesse contato com o filho, por o filho ser rebelde, por o filho dar problema, por o filho não dar prazer, para o filho não ser aquilo que a mãe sonhou, Deus não rejeita o homem. E toda vez que o homem peca, toda vez que o homem se distancia de Deus, toda vez que o homem entra para correr atrás da sua própria vontade, ele cai no seu próprio erro, e quando ele está triste, ele diz: Deus se esqueceu de mim, Deus me desamparou, Deus não me quer mais, Deus não me ama mais, Deus não me ama mais. Sempre você vai ouvir isso do homem. E ali não foi diferente. Quando o povo começa a desviar nos dias de Jeremias, antes de acontecer, deles serem levados cativo para a Babilônia, Jeremias começa a profetizar. Jeremias começa a falar no capítulo 4, no verso 1, de 1 a 4, Jeremias
traz a palavra do Senhor pela revelação e diz: se tu voltares, deixa eu ler, pelo amor de Deus, hoje eu quero ler. Aí o Senhor diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim, e se tirares a abominação de diante de mim, e não andareis mais vagueando. E se jurares por mim verdadeiramente, eu me arrependerei do mal que está para vir sobre vós. Antes de Deus mandar o mal, antes de Deus mandar o castigo, antes de Deus mandar a repreensão, Ele chama o homem, exorta o homem, Ele quer que o homem se converta dos seus delitos e pecado, Ele levanta profeta, Ele manda a palavra, Ele exorta que você e eu, como atalaias, venhamos pregar o Evangelho. Porque antes de Nabucodonosor entrar naquela cidade, queimar aquela cidade, levar aquele povo cativo 70 anos, Jeremias passou 23 anos ali profetizando que era para eles afastar das abominações. No capítulo de Jeremias 18, Deus ainda fala: se você se arrepender, olha, eu não vou fazer mal. Nunca mais em Israel vai haver o ditado que os pais comeram uva e os dentes dos filhos embotaram. Aquele que pecar, ele morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos levantado, como Ele levantou ali Jeremias, aliás, Ezequiel, como atalaia, para pregar, apresentar o pecado daquelas pessoas e chamar eles, exortar para que eles viessem a se arrepender dos seus maus caminhos, para que o Senhor desviasse a ira que estava sobre eles. Deus hoje tem levantado a mim, tem levantado a você, e nós temos falado que o mundo está ao caos, que a igreja de Cristo está morna, que nós estamos deixando a desejar enquanto a evangelização, enquanto falar a verdade. Nós temos pregado jeitinho, nós temos falado aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que as pessoas precisam ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nessa hora você está dizendo dentro de você: Deus se esqueceu de mim, porque tudo dá errado na minha vida. Eu tenho feito tudo, mas tudo está dando errado na minha vida. Eu tenho estado desempregado, eu tenho estado com as finanças ruins, a enfermidade tem chegado na minha porta. Meu casamento está o caos. O Senhor disse: se você se arrepender dos seus maus caminhos e confessar Jesus verdadeiramente, Ele vai tirar o mal que está para vir. Mas você diz: o Senhor já me desamparou. Pode a mãe que amamenta o filho não querer mais caso com o filho porque o filho dá trabalho. Gente, não vamos ser hipócritas. Quantos pais, quantas mães que já desistiram dos seus filhos? Quanto pai, quanta mãe que bota o filho para fora de casa? Quanto pai, quanta mãe que não quer que um filho tenha contato com o outro, que é para não contaminar? Tem mãe guerreira, tem pai guerreiro, tem mãe que dá vida pelo filho, tem mãe que paga o preço de oração, tem outra mãe que aceita os delitos do filho, tem outras mães que passam a mão na cabeça, tem outras mães que batem palma, mas não corrige. Quem corrige e repreende é porque ama. Toda vez que Deus corrige, toda vez que Deus repreende, Ele também, no meio da repreensão, Ele manda uma palavra de conforto, uma palavra de alívio. Talvez você está aí nos seus momentos mais difíceis da vida.
Talvez a situação está um caos, mas o Senhor está dizendo nessa noite: ainda tem jeito, a porta da graça ainda está aberta. É tão somente você dobrar o teu joelho. É tão somente você se arrepender dos seus delitos e pecados, voltar a meditar na minha palavra, a jejuar, a buscar, a profetizar. Eu mudo a sua história. E aí eu te desafio. Louvado seja Deus. Hoje são 40 dias de jejum. 40 dias que você tem ouvido aqui a ministração acerca do vale dos ossos secos. Da visão que Ezequiel teve quando o Espírito de Deus colocou a mão nele e levou ele no vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Aquele vale representava a nação de Israel, que já havia ouvido 23 anos que aquele castigo viria. E mesmo diante do aviso de Jeremias, eles não se arrependeram. E aí aconteceu o inevitável. Aquilo que eu sempre falo com vocês não é invenção minha. É princípios, é Deus. Ele não muda os princípios dele e nem os propósitos dele para te alegrar. Mas ele muda os planos para satisfazer o coração daquele que tem prazer nele. Irmã, agora você se contradisse. Não, meu querido. Os princípios de Deus e os propósitos de Deus é que você vá morar com ele no céu, você e a sua família. Mas como, irmã? Jesus disse através de Paulo e Silas na prisão para aquele carcereiro: não faça mal a você, estamos todos aqui. Porque o homem de Deus estava preso em cadeias. Eles não murmuravam. Eles não estavam presos porque eles haviam cometido delito. Eles não estavam presos porque haviam infringido a lei. Eles estavam presos por causa do amor de Jesus Cristo. Porque eles estavam cumprindo a palavra de Deus, pregando o Evangelho. E quando você e eu começamos a fazer a vontade de Deus, algo sobrenatural na nossa vida tende a acontecer. Olha, veja bem o verbo. Eu não disse que tem, eu disse tende. Ou seja, a tendência é acontecer algo sobrenatural, algo que você não espera. Assim como Ezequiel profetizou no vale. Porque quando Ezequiel começa a profetizar, até mesmo Ezequiel não acreditava que aquele povo pudesse ter a misericórdia de Deus. Mas Deus, Ele é fiel. Ele falou em Isaías, porque o povo também havia corrompido nos dias de Isaías. E na mesma palavra que o povo estava falando ali na cidade de Nabucodonosor, na Babilônia, o povo já havia falado no profeta Isaías. E eles disseram: o Senhor nos desamparou. Talvez a situação na sua casa está tão difícil. E olha, meu irmão, se você está falando isso, eu não te critico. Porque quando a gente olha para as coisas do mundo, porque quando a gente olha para a situação da igreja, a tendência é que o nosso pensamento, a princípio que vem é o seguinte: Deus se esqueceu da terra. Deus não é mais o mesmo. Crianças morrendo de fome. Pai abusando de filha. Filha que não respeita pai e mãe. Filha batendo na mãe. Antigamente, no tempo, e segundo a ordem de Deus, as noras seriam filhas e os genros seriam filhos. Mas o que nós vemos? Nós vemos pais
destruindo o casamento de filhas. E vemos filhas que não honram pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que você vá bem na terra. Mas também, Deus não é Deus de brincadeira. Ele disse, honra teu pai e a tua mãe, para que você vá bem na terra. Mas em seguida ele diz, e vós pais, não irei vossos filhos. Porque Deus, ele não deixa nada pela metade. Deus não deixa a desejar. E a nossa situação está tão triste, tão embaraçosa, tão vergonhosamente embaraçosa. A igreja de Cristo na terra, ela tem medo de clamar pelo enfermo que esteja com câncer no estado terminal, quiçá um que estiver morto cerebral. Muitas das vezes nós entramos em oração e entra no grupo um pedido de oração de alguém que está com câncer. A primeira oração que se faz, Deus, faça segundo a sua vontade. Peraí, a vontade de Deus está escrito em Ezequiel, é que se o ímpio, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. E a pessoa que está com câncer terminal não aceitou Jesus. Aí você ora, Senhor, prepara e leva. Não é Senhor, prepara e leva, não. Senhor, cura para ele ser um trabalhador e ser uma testemunha viva do teu poder na face da terra. Mas você não crê mais que Deus está aqui na terra. Você não crê mais que Deus faz milagre. Ou você não crê que Deus faz milagre, ou você acha também que Deus te abandonou e que não vai te usar mais. Aí você não ora. Você não ora pelo câncer terminal. Você não ora para quem teve morte cerebral que está para doar os órgãos. Sabe por quê? Porque você não crê que Deus vai te usar. Porque você está falando igual eles falavam naqueles dias de Isaías. Deus nos esqueceu. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para você: pode uma mãe esquecer de um filho? Se essa esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Porque o meu propósito, o meu plano de morar com você na eternidade não mudou. Eu dei meu filho para morrer, porque eu não quero passar a eternidade sem você. Talvez o seu projeto seja uma casa aqui na terra. Eu vou te dar, meu filho. Eu vou te dar. Se você tiver prazer em mim, você comerá o melhor dessa terra. Mas o meu projeto, o meu plano, desde o jardim do Éden, é conversar com você face a face. É passar tempo com você. Oh, aleluia! É passar tempo de qualidade com você. Olha, meus irmãos, eu não gosto de falar, mas de sábado até agora há pouco, o meu maior prazer foi passar um tempo com a minha neta. Imagina a alegria de Deus na eternidade de abrir as portas e receber você e a mim. Porque esse é o propósito de Deus. Ele não mudou. Ele enviou Jesus Cristo. Ele vem falando desde o começo: arrependa. Arrependa para que você viva bem na terra e não venha blasfemar, não venha afastar de mim, para que a morte não te pegue desavisado e você desça a sepultura para a eternidade, para a segunda morte. E você, meu querido e minha querida, eu tenho te levantado, profeta. Eu tenho te levantado, evangelista. Eu tenho te levantado, missionária, diaconisa, igreja. Eu tenho te levantado como atalaia. Aviso desavisado.
para se arrepender dos seus maus caminhos. Mas também tenha em mente, meu querido, se você avisar e ele não se tomar por avisado, o sangue dele não vai ser requerido da sua mão, mas faça a tua parte. Deus conta com você. E Ezequiel entendeu bem que ele era atalaia. A igreja é a atalaia de Cristo nos dias de hoje. O que você tem feito como igreja? Aquele seu vizinho está em desespero porque o filho dele não voltou para casa, a filha está desaparecida, ele está desempregado, a fome bateu na porta dele, a enfermidade, a adversidade tem sido grande. Que tipo de pessoa que você tem sido? Você tem sido aquele que passa de passos largos? Ou você tem sido o atalaia? Ele sumiu da igreja. Ele não apareceu na igreja. Ele não quer nada com Jesus mesmo, não. Ou você vai atrás para saber o que verdadeiramente está acontecendo. Se ele vier perecer, você é o culpado. Porque você não foi atrás. O único exército que deixa o soldado ferido para trás é a igreja de Cristo. O único povo desunido na face da terra é a igreja de Cristo. É um querendo ser mais santo do que o outro e deixando os doentes para trás. Enquanto você escuta da boca de Deus, um ou outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. É por isso que eu disse no começo que todos nós somos iguais, todos nós somos madeira de acácia. O que faz da gente especial é a glória, é o revestimento do Espírito Santo em nós. E todos nós temos o Espírito Santo soprado sobre as nossas vida. Agora, o revestimento, você precisa querer, porque o sopro do Espírito já está em você. Agora, o revestimento de poder, você tem que querer, porque o revestimento significa renúncia. Que tipo de pessoa que você tem sido? Aquela que pergunta como a pessoa está e vai embora, não espera nem ouvir? Ou aquela que você liga e ele já diz que não tem dinheiro com medo de você pedir? Misericórdia. Deus tem misericórdia. E Deus fala assim: Ezequiel, você é atalaia nesse lugar. Ezequiel passa por tudo. Ezequiel senta na porta da casa dele, os anciões vêm conversar com ele. E ali a palavra de Deus é sobre Ezequiel. E o povo falando que estão cortados. O povo falando que estão mortos. O povo falando que não tem mais esperança. Que jamais eles voltarão para a cidade dele, porque a cidade já não existe. Tem poucos remanescentes lá que estão na miséria. Tem poucos que estão lá passando fome. O templo foi quebrado. Os utensílios da casa de Deus sagrado foi levado para a cidade de Nabucodonosor. O povo está cada dia mais distanciado, buscando, se prostituindo com deuses estranhos. Meu querido, qual é a distância que você tem estado de Deus? Porque os dias têm sido mal. Nós temos visto a grande Babilônia da corrupção na política. A saúde está doente, a educação está deseducada, o desemprego está falido. O que você tem feito, ô profeta? Você tem visto carro? Você tem visto chave? Ou você tem visto arrependa, porque o Senhor quer fazer uma obra na tua vida? Você ainda não está cortado. Deus não esqueceu de você. Deus levantou Ezequiel para poder profetizar que ainda tem jeito. Ainda que você esteja em escravidão, Jesus ainda reina.
ainda quer salvar. A mão do Senhor ainda está estendida. A mão do Senhor não está encolhida. O ouvido do Senhor não está tampado. Dos atributos de Deus que me enche de alegria e de esperança é que Ele é imutável. Deus não muda. E os projetos de Deus de morar com você na eternidade não mudou. Você pode ter desistido de morar com Ele na eternidade, mas Ele não desistiu de você. Sabe qual é a prova que Ele não desistiu? Que eu estou aqui nessa noite te falando. Você não pode salvar o seu filho. Você não pode salvar o seu marido. Mas você pode orar. Você pode pedir a Deus misericórdia. Você pode chamar pelo Senhor. E Ele tá com sono, Sandra? Tá chata a administração? Tá difícil, Sandra? Mas Deus é tremendo. E aí o Senhor está dizendo que todos nós pecamos. E todos nós estávamos nos delitos, porque já vem desde Adão e Eva o pecado original. A tendência pecaminosa do homem. Mas Deus não desiste de você. E aí o Senhor diz assim: levanta como atalaia, Ezequiel. Ezequiel fala para aquele povo: arrependa dos seus pecados. Arrependa, porque ainda há esperança. O povo estava tão entristecido, tão humilhado, que eles preferiam dizer que Deus esqueceu, que eles estavam cortados, que eles estavam mortos. Eles não tinham mais nada, eles estavam secos, que dali não sairia mais nada. E estavam mesmo. Eles estavam mortos, eles estavam secos, eles estavam, mas não estavam cortados. Aleluia! Porque o povo havia escutado, mas não havia ouvido. Ele escutou as profecias de Jeremias, mas ele não ouviu as profecias de Jeremias. Jeremias, em 29:11, ele diz: olha, o Senhor manda dizer para vocês que vai vir e vai levar vocês, por causa que vocês não se arrependeram. Mas tenha em mente, bem sei eu os pensamentos que tem para convosco, aleluia, pensamento de paz e não de guerra, a fim de te dar o que vós desejais. O que você tem desejado, meu querido? Os pensamentos de Deus para com você não mudou. Casamento ainda é propósito de Deus. Não adianta o homem estranho entrar. Não adianta entrar meretriz. Ei! Casamento é propósito de Deus. Filho ainda é galardão. Quem crê no Senhor Jesus ainda comerá o melhor dessa terra. Ele ainda é aquele que morreu na cruz e levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele é o que derramou o sangue e colocou a digital dele na tua testa. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Bem sei eu os pensamentos que tem para convosco, diz o Senhor. Talvez você está pensando o quê? Que não tem jeito? O Senhor diz que tem pensamento de paz e não de guerra, a fim de te dar o que o seu coração deseja. O que você tem desejado de Deus? Porque Paulo diz: aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é justo, apresenta a Deus em súplica e oração, e Ele vai te conceder. Deus não vai te conceder perna de ninguém quebrada, não. Olho furado, braço quebrado. Tem gente aí falando assim: prepara, Deus, e leva. Cuidado, hein? Deus pode preparar você e levar e deixar o outro e salvar. Bem sei eu os pensamentos que tem para convosco,
a fim de dar o que vós desejais. Mas como que Deus vai me dar o que eu desejo se eu estou em delitos e pecado? Jeremias fala: se voltares e abandonares as vossas abominações e me confessar de coração, eu voltarei para vós, e vós não andareis mais vagueando. O dia que você firmar a tua mente na cruz vazia de Cristo, você não vai mais oscilar em dois pensamentos. Com Cristo é vencer ou vencer. Ou vencer ou vencer. Mas aí você diz: o Senhor já me esqueceu. Eu estou cortada. Aleluia. Se uma árvore cortada ao cheiro das águas brota, o que não acontece com você se lembrar quem você é? Porque quando Jeremias é chamado para ser atalaia, Deus não está simplesmente mandando Jeremias apontar o pecado. Não. Deus está falando para Jeremias: diz para esse povo que ele é mais que um pecador. Deus está dizendo para você que você é mais que um mero pecador. Você é muito mais do que isso aí, ó, que Satanás está dizendo que você é. Cachaceiro, drogado, viciado, adúltero, mentiroso. Você é mais do que isso. Você não é essa mentira aí que Satanás está falando de você, não. Você é herdeiro de Deus. Você é comprado com sangue de Cristo. Ei, mulher, você enlouqueceu, eu não sou crente. Confessa, porque Jesus está de braços abertos. Então somente diz: eis-me aqui, porque Ele vai te abraçar com um abraço eterno e com amor inexplicável. E aí Ele vai entrar na tua casa e vai fazer morada. Vai ser tudo mar de rosa? Não. Eu não vou passar mais fome? Não sei. Ué, então qual a vantagem de aceitar Jesus? Agora, a vantagem de aceitar Jesus é que você andava sozinho. Agora você anda com Jesus. E o que você não sabe fazer, Ele é infinitamente mais poderoso do que você imagina para fazer. O que você pensa. E aí você vai começar a herdar toda a promessa. Você vai ler as escrituras. Você vai entender as promessas que estão aqui dentro, que são suas. São minhas. E aí o povo diz que você é feio, pobre e mora mal. Problema dele. Ele mora na mansão, tem um iate. Eu tenho uma novidade para ele: eu tenho Cristo. Ele tem as bênçãos, eu tenho o abençoador. Ah, ele tem saúde, eu tenho aquele que dá a saúde e tira. Ele tem vida, eu tenho o dono da vida. Ele tem dinheiro. Sabe o que o meu Deus é? Rei do universo, régio dominador. Você quer mais ou é pouco? Te falo mais. Ele é conselheiro, Pai da eternidade, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte. Aleluia! Você quer mais? Ele foi preparar lugar para mim. Sabe como é que a rua é? De ouro. Você briga por causa disso aqui? Que eu não posso comprar grande? Eu te digo que lá eu vou pisar no ouro. Essa é a promessa. Ah, mas aí isso é lá na frente. Não. Ele disse: se você crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Epa! Como assim? Você pode ter cometido... Eu ouvi uma idiota, uma imbecil. E não vem me censurar, não. Idiota, imbecil. Porque tem os muçulmanos matando os crentes batistas, os missionários. E ela disse assim: se essa moda pega no Brasil, vamos matar crente. Porque crente, na igreja só tem... quem já foi prostituta, ela usou outra palavra. Ladrão, ela usou outra palavra.
e botou um monte de coisa. Eu botei pra ela lá, eu não sou nada disso e sou evangélica. Você está incitando ódio? Mas glória a Deus, sabe por quê? Porque na igreja tem ex-ladrão, tem ex-prostituta, ex-adúltero, ex-ladrão, tem ex-homicida, mas é ex. E no mundo acontece tudo e continua tudo a mesma coisa. Existe no mundo promiscuidade, pedofilia, zoofilia, tudo quanto é porcaria existe. Mas aí vem criticar na igreja que tem ex. Mas a palavra ex está na frente. Então não importa, meu querido. Ainda que você esteja morto nos seus delitos e pecados, Ele te trará vida e nenhuma condenação vai estar em você. O mundo pode falar de tudo, mas ele vai ter que usar a palavrinha ex. Quem é ex não é mais. Se você é ex, você não é mais. Agora ele está lá no mundo fazendo o que ele quer, adulterando. Ele não é ex-adúltero. Ele está roubando, está mentindo. Ele não é ex-mentiroso. Mas na igreja tem ex. Porque Jesus fez ele ex. E mais do que fazer ele ex, fez ele herdeiro de Deus e co-herdeiro do próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a idiota diz que pode matar crente porque está cheio disso. A cadeia está vazia. E nós queremos, é isso mesmo, é saquear o inferno, bobona, e povoar o céu. Nós estamos aqui para ser atalaia. É para tirar das garras de Satanás e transportar para o amor de Deus. Mas irmã Eva, cadê a campanha? Cadê a campanha? Você teve 40 dias ouvindo que Deus ia ressuscitar o defunto que está na sua casa. Você não ouviu ainda nenhum barulhinho do vento aí? Soprando? Você ainda não viu nenhum mover dos ossos, ligando ossos com os ossos? Você ainda não ouviu um ruído diferente? Você não está cortado. Você não está cortado. Aí a palavra de Deus vem dizendo, meu Deus, glórias ao nome do Senhor. Se você se arrepender dos seus delitos e pecados, eu vou soprar o meu espírito sobre você. O espírito da leitura da palavra de Deus. O espírito da esperança. O espírito do tem jeito. O espírito que Jesus pode. O espírito que eu vou orar. O espírito que eu vou jejuar. O espírito que meu filho vai voltar. O espírito que meu casamento vai ser restaurado. O espírito que as portas de emprego vão se abrir. O espírito que a morte vai sair da minha casa. O espírito que a fome vai sair da minha casa. A minha conta, eu vou sair da vergonha. Eu vou sair dos delitos e pecados. Eu vou abandonar a mentira. Eu vou abandonar a vaidade. E vou voltar para a dependência dos braços de Deus. Aí você vai ver o Espírito soprando e a vida entrando em você. Você que estava chorando. Você que estava em depressão. Depressão. Demônio. Amanhã para você vir falando que é doença que o demônio usa. Você está falando com uma pessoa depressiva que tem uma criança que a gente está orando, que sofreu um acidente de 3 anos, que você quer orar pela aquela criança, que ela está em estado grave, mas o depressivo ele está sofrendo. Ele é tão egoísta, que o sofrimento dele, ele é tão egoísta que o sofrimento dele importa mais que qualquer um. E quando ele não quer sofrer, porque o sofrimento dele é mais importante, ele se mata. Ele não se preocupa em deixar pai, mãe, filho, ele se mata, porque ele é egoísta. Aí o diabo aproveita e tira a vida dele. É você mesmo que eu quero. Eu vou pegar sua fraqueza e vou tirar sua vida, porque eu tenho raiva de você. Você representa tudo que eu perdi. Eu fui criada entre as pedras afogueadas,
Mas vem Deus e faz você do barro e sopra em você e diz que você é a coroa da criação. Eu tenho ódio de você. Aí você dá uma de eu tô sofrendo. E começa a entrar pelos lados do diabo, do egoísmo. E se mata. É uma doença que Satanás usa. Porque você não vê mais nada além do seu próprio umbigo. Vamos orar pela criança. Ah, não quero ouvir falar de criança doente não, porque isso vai me deixar, vai me fazer sofrer. Meu Deus, você não tem nem compaixão de uma criança. Mas aí o Senhor fala para Ezequiel: e fez o Senhor eu andar em volta do vale, e os ossos eram sequíssimos. E o Senhor me disse: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Pode a igreja de Cristo reviver? Emanuel, evangelista Manuel, pode a igreja de Cristo sair da mente cauterizada do achismo, do excesso de santidade e descer do pedestal e andar na rua a pé para evangelizar na esquina? Pode uma mulher adúltera, mentirosa, promíscua virar mãe de esposa de família? Pode um casamento que não tem mais amor ter que ter divórcio porque Deus não pode ressuscitar o amor? Deus pode curar câncer, Deus pode curar AIDS, Deus pode curar lepra, mas Deus não pode ressuscitar o amor entre o casal, que família é projeto de Deus. Jeremias disse que o Senhor tem pensamento de paz e não de guerra. Ezequiel disse, Isaías disse, o Senhor fala através de Isaías: se uma mãe esquecer do filho, eu não me esquecerei de ti. Eu ainda te amo com amor eterno. Eu ainda quero morar com você na eternidade. Jesus vem e disse: o véu da separação não separa mais. Aleluia! Glória a Deus. Ezequiel, pode esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Tu o sabes. O que Ezequiel quis dizer com aquilo? Me intriga. Se ele sabe, se Ezequiel já vem... Ezequiel contempla o carro de Jeová no capítulo 1 e 2 de Ezequiel. 5, Ezequiel é mandado raspar a cabeça. Ezequiel morre a esposa. Deus está mostrando o pecado ali. Ezequiel fala das filhas prostituta, que representa Israel e Judá. Jerusalém e Judá. E fala que ele ainda quer aquelas prostitutas de volta. Agora ele fala: tu sabes? Por quê? Os ossos estão secos. Pode esses ossos reviver? Tu sabes. Eu creio que ele queria dizer assim: Senhor, se tu quiseres, isso aqui não é nada. Foi isso que Ezequiel quis dizer. Aí, na nossa tradução, ele diz assim: tu o sabes. Eu creio que Ezequiel quis dizer assim: Senhor, o Senhor é o Deus que pode tudo. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor que fez de Josué um rolo compressor. Moisés, um marco na história da humanidade. Claro que o Senhor pode. É só o Senhor querer. E tem mais, Senhor. Eu sei que tu queres. Aí Deus poderia falar assim para ele assim: Ezequiel, por que você sabe que eu quero? Porque eu só disse para Jeremias que bem sabe o Senhor os pensamentos que o Senhor tem para com Israel, pensamento de paz e não de guerra. O Senhor não trouxe Israel para morrer
aqui na terra estranha, servindo a Deus estranho. O seu projeto com Israel não mudou. O projeto de Cristo com a tua igreja, com você, não mudou. Se Satanás está te falando o contrário, lembra das promessas que Jesus disse. Eu vou preparar lugar, eu vou voltar e buscarei para que onde você estiver, eu estiver, vós estejais também. Jesus disse assim: se vós crerem em mim, tudo que me pedir eu farei. Jesus diz em João 17, é o legado do grupo Atuação de Deus. Não rogo somente por esses 12, mas por aqueles que hão de vir e hão de crer em mim através da tua palavra, ó Deus. Meu querido, você está me ouvindo essa noite, você está me assistindo, ou você que vai me ouvir. Por que você confessou Jesus Cristo? Você lembra? É porque alguém pregou para você. E se alguém pregou para você, você acreditou. E se você acreditou, foi pela palavra, você não viu Jesus Cristo. Então é a oração de Jesus Cristo, está chegando aí onde que você está. Você creu nele. Então se você creu, pode estar certo que João 17, aonde que ele ora pelos discípulos, ele está orando por você. Ele está orando por mim. Então a palavra dele está em vós. E você está nele. Então pede tudo que você quiser e será feito. Essa é a promessa de Deus. Então você sabe o que Deus quer. Ezequiel sabia, porque ele já havia ouvido lá em Judá o que Jeremias tinha pregado. A palavra dele deveria falar assim: se ele não quisesse ser muito ousado, Senhor, pelo seu amor e pela tua paciência e pelo amor que o Senhor ama esse povo, eu sei que o Senhor quer isso, o Senhor vai fazer. O Senhor quer ressuscitar a sua casa. O Senhor quer trazer à existência as coisas que não estão existindo aí. O Senhor quer restaurar o que está morto. O Senhor quer dar saúde, o Senhor quer abrir porta, o Senhor quer ressuscitar, libertar. Porque os planos e os projetos de Deus não mudou para com você. Ele te amou com amor infindo. Então, pode esses ossos secos reviver? Pode? Claro que pode. Bem ser esse o pensamento que tem para convosco, pensamento de paz e não de guerra. Então profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Igreja de Cristo. Profetiza, meu irmão. Profetiza, minha irmã. Você tem ouvido 40 dias e 40 noites. Nós temos orado, temos jejuado, temos ministrado a palavra de Deus. Você é profeta na tua casa. Profetiza. O teu filho não aceitou Jesus? Você está esquecido? Você está que nem o povo. Foi cativo depois de 23 anos. O que viria a acontecer? E agora diz que está cortado. Mas eles lembraram de tudo, menos da palavra. Bem sei eu os pensamentos que tem para convosco, pensamento de paz e não de guerra. Jeremias falou isso no meio, diz: ó, vocês param de pecar, vocês largam a abominação, porque vai vir sobre vocês vai vir um povo que vai detonar com vocês. Vocês que eram os bambambãs, vocês vão sair daqui, ó, algemados, pranteando, envergonhados. Mas se vocês arrepender, isso não acontece. Aí Deus fala assim: olha, diz para eles que ainda que eles não obedeceram, eles estão cativos, mas o meu propósito principal não mudou. Bem sei eu os planos que eu tenho. Nabucodonosor é uma vara. É uma vara que papai está usando para bater, para ensinar o caminho. A criança está no caminho errado, leva uma chineladazinha. Então Nabucodonosor é a vara que eu estou usando. Mas os meus pensamentos,
é levar vocês de volta para a reconstrução do templo e para a terra que eu dei vocês, porque eu não sou homem para mentir e nem filho do homem para arrepender. O que eu falei eu vou cumprir. Aí Jesus disse para você crer em Jesus, será salvo tu e tua casa, mas o meu filho não vai para a igreja, irmã. Irmã, meu filho não vai para a igreja. Meu marido é uma treva. Meu marido é um jumento. Deus é burro. Ele casa um jumento com a santa de Deus. Oh, que gracinha. Vai orar, mulher de Deus. Vai orar, os seus filhos é galardão. Não é aquilo que está lá no mundo não. Sabe por que os seus filhos estão lá no mundo? Porque você esqueceu das promessas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tua casa. Não, você só quer ir para a igreja se seus filhos for. Vai para a igreja. Quando você der por conta, ele está entrando atrás de você. Então somente ora e crê. Profetiza. 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 Vai ter ramboliço? Vai. Vai ter alguém que vai dizer contra? Vai. Mas Jeremias não se intimidou com o movimento dos ossos. E quando levanta o exército, eles estavam em pé, mas neles não tinha vida. Talvez as coisas vão acontecer não do jeito que você está imaginando, mas quando a obra de Deus for completa, o Espírito dele vai entrar à vida. E aquele que estava morto, aquele que te dava trabalho, ele vai deixar de ser aquele que te dava trabalho e vai passar a ser o trabalhador de Deus. Então profetiza. Deus te levantou dentro da tua casa. Profetiza. Profetiza no Espírito. Louvado seja Deus. Então eu profetizei como me deu ordem. Povo, ouvi a palavra de Deus. Ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. O que o Senhor tem dito? O que o Senhor tem dito para você nessa campanha? O que você ouviu de Deus nessas ministrações? É que Deus ressuscitaria. É que Deus traria vida naquilo que estava morto. Mas Deus também fez algo diferente. Ele te levantou para profetizar. Você também estava morto e Ele te ressuscitou. Levanta e profetiza. Entra, Evangelista Rosa, porque eu vou acabar. Eu disse para você que eu ia acabar cedo. Eu estou muito cansada, estou com a garganta doendo. Evangelista Rosa Trevisan, amém? Amém, Evangelista? Vamos entrar? Louvado seja Deus. E aí o Senhor disse, ele diz assim, no 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura e vos saí das vossas sepulturas, ó povo meu. E sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor já abriu a sepultura. O Senhor já te tirou da sepultura. O Senhor já te fez. E 40 dias ouvir a palavra de Deus. Se você ouviu 40 dias a palavra de Deus, não foi à toa. 40 dias ouvindo ministração, oração, jejum, concordando. Ele te tirou da sepultura, então profetiza. Nós vamos ajudar a Antônia Ribeiro da Silva. Em nome de Jesus, fala aí, o que foi? O que está acontecendo? Então profetiza. Profetiza no Espírito. Profetiza porque o Senhor já te deu autoridade. Profetiza com autoridade. Mas com que autoridade? A autoridade do Espírito que você já tem. Mas como eu não sou batizada com o Espírito Santo? Tiago diz que Deus dá a todos que pedir deliberadamente. Então ele disse, eu porei sobre ele o meu Espírito, e vós vivereis, e trarei vós para a vossa terra. Assim diz o Senhor. Eu estou vendo aqui, vou te receber. E o Senhor disse,
e o Senhor soprou e houve vida. Louvado seja Deus, que haja vida na sua casa, que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, que haja renovo, que você seja cheio do Espírito Santo para profetizar, não só na sua casa, mas para o seu vizinho, para a sua vizinha, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e fora do seu país. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E aí, eu profetizei como foi dado ordem. E houve reboliço. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Pai do Senhor tá me vendo direito aí? A paz de Jesus, glória a Deus. Tá dando para me ver direitinho? Tá tudo direitinho. Tá. Palavra poderosa essa, hein, missionária? Amém. Falou muito comigo. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém. A ele seja dada louvor no céu, na terra. Pois essa palavra, essa campanha falou mesmo com muitas pessoas, alcançou muitas vidas, operou muitos milagres do Senhor dentro do grupo ali. E foi uma campanha que mexeu com muita gente. Essa palavra essa palavra hoje impactou, né? Todas as outras que foram ministradas, Deus, ele falou em todas elas. Mas hoje foi algo diferente aqui. Eu não sei se você percebeu, mas Deus trabalhou de uma forma totalmente diferente hoje aqui. De uma forma... Glória ao Senhor Jesus. E Deus usou todos nós como vaso que somos igualmente. Ninguém é melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Quem hoje está recebendo, amanhã pode nos dar. Basta se posicionar. O que Deus quer de cada um de nós é posição, é posicionamento. Então, que nós possamos nos posicionar. Ezequiel, ele estava na posição. Porque se Ezequiel não estivesse na posição, o Senhor não teria levado ele no vale e ordenado para que ele profetizasse. Então, se você quer ver bênção na tua vida, se você quer ver o reboliço, se você quer ver o agir de Deus, se você quer contemplar a glória de Deus, se posicione. A partir do momento que você se posicionar, comece a profetizar. E aí você vai ver. Você vai contemplar um grande exército se levantando. Você vai contemplar o milagre de Deus na tua vida. Aquilo que estava morto, Deus vai ressuscitar. Aleluia. Então, profetiza. Mas antes, se posicione. Se posicione aonde o Senhor quer que você se posicione. Se arrependa. Porque hoje o Senhor falou muito de arrependimento aqui. Existem pessoas que precisam se arrepender e voltar o coração para Jesus. Voltar o seu coração para Jesus, para as obras. Aonde está o teu coração? Pergunta o Senhor. O Senhor perguntou hoje aqui, através dessa ministração, aonde está o seu coração? Onde você tem colocado o seu coração no mundo? Ou você tem colocado o seu coração nas obras? Porque muitos têm colocado, estão sobre o muro. Sobre o muro. E o Senhor não quer você em cima do muro. E muitas das vezes o que acontece também, Evangelista Rosa, é que a igreja de Cristo, ela está dormente, ela esqueceu quem ela é. Ela esqueceu que ela já tem. É igualzinho como o Senhor fala para Ezequiel naquela música, né? Eu tinha dado a autoridade de Ezequiel. Eu já tinha dado a Ezequiel a autoridade. Ezequiel tinha esquecido também o que Jeremias tinha falado. Uma coisa que me chamou a atenção hoje foi, apesar da Ágata ser fio, né? Você testemunha. Viu como é que a criança é, né? Eu vi. Deus falou muito comigo acerca de que nem o próprio Ezequiel lembrava mais do que o Senhor falou, bem sei eu, os pensamentos que tem para convosco. Então, a igreja, ela se esqueceu de quem ela é. E Jesus fala em João 17, que é o nosso legado, que não somente aqueles 12, mas aqueles que viriam e creriam nele pela palavra. E se nós somos crentes,
e confessamos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu também, muito forte. É muito forte. Se eu confessei Jesus Cristo, então eu sou discípulo. Eu faço parte daqueles que andou com Jesus. Então eu vou falar Talitá Cumi e vai ter que acontecer. Sim, com certeza. Com certeza. E a Bíblia fala que aquele... que a igreja anda maquelejando e vagueando, esquecendo da sua identidade. Com certeza. E quando chega a algo, vamos supor um exemplo que eu quero aqui citar, que a missionária citou na ministração, acerca de um desafio. Quando chega um desafio para o crente e pedido de oração, a pessoa entre a vida e a morte. É verdade. O crente, que a maior parte deles é fugir, é correr, porque não crê que Deus é poderoso para fazer um milagre na vida daquela pessoa. Então, ele olha primeiro para ele. Para ele. Ele não olha para a será que eu sou capaz? Será que eu, se eu orar, é capaz? Porque assim, sabe por quê, missionária? Porque quando vê que tem um desafio de oração ali, aquela pessoa está entre a vida e a morte, os médicos desenganaram, e aí ele recebe ou ela recebe um pedido de oração, ele fala, não vou orar não, porque esse aí já vai morrer, para esse aí não há mais esperança, porque ele não crê que Deus habita nele, que ele orando, é Deus que vai fazer o milagre, porque ele acha que o milagre vai vir dele, e não de Deus. Então tá acreditando na própria capacidade. Isso. Tá se colocando no lugar de Deus, confiando na sua capacidade e não na capacidade que Deus tem. E Ezequiel, ele não olhou dessa forma. Ezequiel, ele sabia. Pode falar. Ezequiel, ele sabia. Por isso que o Senhor perguntou para Ezequiel, podes, Ezequiel? Porque o Senhor queria ouvir da boca de Ezequiel. Se Ezequiel acreditava que Deus poderia fazer um milagre. E Deus sabia, mas ele queria ouvir. Podia fazer através dele. Então, geralmente, quando alguém vê um desafio, aparece um desafio diante, a primeira coisa que faz é esmurecer, é andar para trás. Não tem coragem de enfrentar o desafio, porque esquece que existe um Deus que tudo pode e faz milagre. Porque deixa de acreditar na capacidade de Deus e começa a acreditar em sua própria capacidade. Olha para o homem. O homem olha para si. Não olha para Deus, mas olha para si. Ele olha para si e olha para o homem. Você lembra daquele jovem que entrou com a sentença de morte para dar os órgãos? Sim. O outro grupo não quis orar, a lei trouxe para o grupo. Era para doar os órgãos do rapaz, que estava com a morte lá. Sim. Ele ficou na cadeira de roda, ele deu a glória para Deus. Mas elas correram da oração, por quê? Porque tinha uma sentença de morte. Sim. Quer dizer, acreditou no homem que o médico dá uma sentença de morte, mas ele não tem controle da vida dele. Deixa de acreditar. Eu acredito que Deus não pode fazer em mim porque eu esqueço das promessas. Porque Jesus disse que se eu crer nele, os sinais seguirão os que crerem. Orarão pelos enfermos e eles serão curados. Então eu não creio mais nisso. Isso foi deletado da minha vida. Eu esqueci que quem atua e opera tudo em todos é Jesus. Sim, é Jesus que opera o milagre. E aquele que, a partir do momento, veja bem, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que crê, vence o mundo, a Bíblia fala. Porque o que faz a gente vencer o mundo é a nossa fé. Em quem? Em Cristo. Lá em João em João capítulo 5 fala isso. Que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é gerado dele. Amém. E a partir do momento que somos gerados, nós somos o quê? Filhos. Então eu sou filha, você é filha, todos somos filhos. E se nós fomos gerados por Deus através de Cristo. Eu gosto mais do versículo que diz assim, ó. Eu gosto do versículo que diz assim: e ele nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Então, glória.
Isso, porque antes nós estávamos em trevas, agora não. Agora nós somos luz em meio às trevas. Então, aonde você coloca a planta dos seus pés, aonde há treva, passa a ter luz. E as trevas têm que bater em retirada. Quando você dobra seu joelho, quando você dobra seu joelho para você orar, o inferno se estremece. Aleluia. O inferno estremece, porque ele sabe o poder da oração, o poder que tem a tua oração. Então, porque quando você ora, o poder que está em Deus, ele está dentro de você. Porque ele opera em nós. E aí eu me coloco na dependência de Deus. Sim, sim, mas existem pessoas que, por orarem, por buscarem Deus operar o milagre, acham que o milagre não foi por conta de Deus, foi por conta da oração que ele fez. Não. O milagre veio porque Deus teve misericórdia. Aí, quando ele se coloca nessa posição, esse é o cuidado que eu tenho. Quando o homem se coloca na posição, eu orei, Deus já afastou. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Mas quando eu me coloco na posição de Ezequiel, filha, tu sabes, eu estou dizendo, Deus, o Senhor pode. Se o Senhor quiser fazer, não tem para ninguém. Então, vamos orar segundo a palavra. Porque eu acho que não tem vitória maior quando você ora segundo a palavra. Você traz à memória uma promessa de Deus. Sempre quando eu oro para o enfermo, eu digo assim, Senhor, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Isso. Então, eu estou trazendo a palavra de Deus. Eu estou orando através da palavra. Eu estou profetizando a palavra. E Deus não pode negar a palavra dele. Então, ou acontecer, ou acontecer. Essa é a minha convicção. Não é porque Deus não pode negar a si mesmo. Com certeza. Vamos orar então, missionária. Segundo a palavra. Segundo a palavra, cantando. Segundo a palavra. Cantando depois da hora. Não pode acabar sem hino. Ai, eu não liguei nada aqui de computador. Liga. É tudo desligado. Ezequiel, meu servo, vede estes ossos, este vale de ossos secos espalhados no chão. Este é o meu povo, povo de Israel, povo rebelde e de duro coração. Veja bem, este é meu povo, rebelde e de duro coração. Então, como é que o Senhor ele nos quer? O que é a rebeldia? Afastamento, que nos separa, desobediência. É o pecado, é uma transgressão da lei de Deus. Quando nós transgredimos uma lei de Deus, nós estamos nos rebeliando contra Deus. E ele deixa de operar na nossa vida. Aí nós somos lançados longe da presença do Senhor. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, segundo a tua palavra, ao qual o Senhor ordenou que Ezequiel profetizasse, Senhor, ali naquele meio daquele vale, onde se encontravam ossos secos, ó Deus, sequíssimos, Senhor. O Senhor perguntou a Ezequiel, podes, Ezequiel, esses ossos reviverem? E Ezequiel respondeu, Senhor, tu sabes, tu podes, Senhor. Pai, então nesta palavra, Senhor, em cima desta palavra, nós profetizamos, Senhor. E o Senhor tem todo o poder de entrar, Senhor, nessa causa, entrar, Senhor, neste lar, entrar, Senhor, nessa vida, Senhor, que se encontra no vale, que se encontra, Senhor, aprisionado, que se encontra acorrentado, que se encontra cego, Senhor, que se encontra, Senhor, nas trevas. O Senhor tem poder, Pai, de visitar, de enviar e dar ordem, Senhor, aos teus anjos, Pai, a entrar, Senhor, neste cativeiro, a entrar neste vale, Senhor, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo saúde, trazendo ressurreição, Senhor.
Pai, então entra, Senhor, nessa causa, entra nessa vida, Senhor, entra, Senhor, neste hospital, entra, Senhor, neste leito, Senhor, ressuscita, Senhor. Pai, a tua palavra fala, Senhor, no livro de Ezequiel, que o Senhor ordenou a Ezequiel que profetizasse, e ali após Ezequiel profetizar, Deus, o Senhor mostrou a Ezequiel que naqueles ossos começaram a se juntar, aqueles ossos, Senhor, começaram a se colocar no lugar, osso com osso, Pai. E antes, Senhor, começou a haver um rebuliço, ó Deus, a tua palavra nos fala que houve um rebuliço, Deus, que haja um rebuliço dentro deste lar, aonde filho não fala com o pai, aonde aquela discórdia, aquela desunião, aonde não há mais amor, que haja esse rebuliço, que haja paz, que haja amor, que haja união dentro deste lar, dentro dessa casa, que o filho venha respeitar o pai e a mãe, que os pais não venham levantar a ira dos seus filhos, mas que venha ter, Senhor, o teu Espírito ali, que o teu Espírito Santo venha habitar neste lar, venha trazer, Senhor, a união, Deus, traga vida, Senhor, a estes ossos. E nós contemplamos, Senhor, a tua palavra nos fala que após Ezequiel profetizar, Ezequiel começou a contemplar, que começou a crescer nervo, começou a crescer pele. Aqui, Senhor, nós contemplamos, Senhor, o teu agir. Nós, mesmo com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos contemplar o teu milagre, que o Senhor está fazendo milagre. Nós cremos com os olhos espirituais, porque fé, Senhor, é acreditar naquilo que a gente não vê, mas nós cremos que está ali, nós cremos no milagre que é possível, Deus, que o Senhor, mesmo que nós não estamos enxergando com os nossos olhos, nós cremos, Senhor, no milagre, nós cremos que o Senhor está ressuscitando, nós cremos que o Senhor está operando, Senhor, no nosso meio, nós cremos, Senhor, que o Senhor entrou em lares aqui, que o Senhor entrou com libertação, que o Senhor entrou com restauração, pessoas que se encontravam nas drogas, nós cremos que o Senhor já entrou nessa causa, não perdemos, Senhor, uma batalha, porque o povo fala na tua palavra, Senhor, que o povo, quando eles saíam para guerrear, eles perdiam a batalha, eles não conseguiam vencer, porque a tua presença já não estava mais com eles. Mas não é diferente na vida daquele, Senhor, que se encontra no pecado, mas, Senhor, se o seu filho, se a sua filha confessou o pecado e se arrependeu, meu Deus, perdoa, Senhor, os pecados do teu filho, perdoa, Senhor, os nossos pecados, opera, Senhor, no nosso meio, opera, Senhor, na nossa família, entra com libertação, entra com salvação, com cura, com restauração, continua operando esse milagre, Pai, continua trabalhando nessas vidas, porque nós cremos, ó Deus, 40 dias, Senhor, que nós estivemos aqui orando, estivemos aqui buscando a tua presença, então nós contemplamos e nós recebemos, Senhor, de ti, o nosso milagre, Pai, um milagre, Senhor, dos nossos sonhos eu recebo, que cada um nesta noite venha receber, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, aquilo que o Senhor preparou, as tuas promessas, ao qual foi falado aqui, Pai, que possamos crer nas tuas promessas, para que assim, Senhor, elas venham ser manifestadas na minha vida e na vida do teu filho, na vida da tua filha, Pai, que as tuas promessas venham ser cumpridas, Senhor, na vida da missionária ali, entra, Senhor, no lar dela, abençoa, Senhor, ela, usa ela, Senhor, como instrumento, Senhor, capacita a sua filha cada vez mais, Deus, que ela não venha, Senhor, Pai, guardar nada daquilo que o Senhor colocar na boca dela, que ela venha falar, que ela venha abrir a boca e profetizar, que ela não venha ter medo, Pai, de falar aquilo que o Senhor colocar no coração dela, mas que ela venha falar com autoridade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Alcança cada um dos teus filhos, Senhor. Alcança cada um dos teus filhos, cada um, Senhor, de maneira sobrenatural, de uma maneira, Senhor, tremenda. Que o Senhor venha derramar bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes sobre nossas vidas, Senhor. Guarda, Senhor, as crianças, Senhor, que estão na lista de oração. A Pietra, a Emily, Senhor. A Hanna, a Pietro, a Maísa, cada uma delas, a Ágata, a Juju, a Lara, cada uma dessas crianças, Senhor, que nós estivemos orando, Senhor, durante esses 40 dias, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar orando, Senhor, por elas, e nós cremos, Senhor, no milagre. Nós não vamos deixar, Senhor, de buscar, Senhor, a tua presença, porque quando nós buscamos a tua presença, Senhor, é maravilhoso. Nós sentimos, Senhor,
a tua presença, o Senhor fala conosco, nós temos intimidade contigo e nós vemos e contemplamos o teu agir, Senhor, no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu somente, Senhor, quero te louvar, te glorificar, porque o Senhor é Deus, não há outro, Pai, além de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Seja abençoado, seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que ficou com a gente durante 40 dias, né? Louvado seja Deus. Moisés está começando a assistir agora. Louvado seja Deus. Muito obrigado você que ficou conosco até agora no término dessa ministração, que emprestou o seu ouvido. Mas amém. Eu quero pedir um favor, louvado seja o nome do Senhor, mais do que emprestar o seu ouvido, dá o seu coração para que Jesus entre e deixe Jesus trabalhar para que você venha crer e receber de Deus. Não ser apenas escutar, mas ouvir a promessa de Deus. Campanha, louvado seja Deus. Se você voltar e deixar suas abominações e se arrepender, o Senhor tira todo esse fardo de pecado e tira todo esse mal que veio sobre você, porque Ele diz: bem sei eu os pensamentos que tem para convosco, pensamento de paz e não de guerra, a fim de dar o que você deseja. Porque Ele disse para Jeremias, enquanto Jeremias profetizava, que ainda que aquele povo que foi levado ao cativeiro, Deus tinha pensamento de paz e não de guerra para dar o que eles desejassem. Ainda que você que afastou de Deus e está agora em situação difícil, em situação caótica, situação que você tem colocado a mão na cabeça, calamitosa, o Senhor está te dizendo nessa noite: bem sei eu os pensamentos que tem para convosco, pensamento de paz e não de guerra, a fim de te dar o que você deseja. Porque Ele diz em Jeremias 14, Ele diz: eu porei o meu espírito sobre vós e vivereis, e trarei vós a vossa terra. Eu disse e farei, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo que além de ter pensamento de paz para você e dar o que o seu coração deseja, o seu filho, o seu casamento, conforme o evangelista profetizou, Ele diz que Ele colocará, Ele vai te revestir de poder e de autoridade, de unção, de poder, e vai te trazer de volta para a sua terra. Ou seja, Ele vai te trazer para a presença dEle, aonde emana poder, autoridade, e a palavra é impossível, é só uma palavra no dicionário, porque quando você estiver revestido, cheio de autoridade, cheio de poder, e acreditando e sabendo que Deus tem pensamento de paz e não de guerra, meu irmão, o inferno vai, ou ele sai ou ele sai. O diabo pode mandar legião, potestade, dominadores, principado, porque a Deus manda arcanjo e vai guerrear e você vai vencer ou vencer. Graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você vai ouvir, mas muito obrigado, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos felizes pelos testemunhos dessa campanha, que Deus ressuscitou, que Deus transformou. Notícia boa da Pietra, que estava com aquela sentença e que está fora, que está no quarto. Nós temos notícia boa, só notícia boa, porque Deus ressuscitou o que estava morto. Casamento ressuscitado, finanças ressuscitado, porque nós cremos que Deus tem pensamento de paz e não de guerra, a fim de te dar o que você deseja. Graça e paz, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado, fica aí com Deus.